Olá, meu internauta, estamos de volta com mais um Debaixo da Moita. Eu sou Edson Moita, o Moitinha. Para bater um papo comigo, hoje quem tá por aqui, olha, vou deixar de surpresa, aguenta um pouquinho aí, porque antes, meu internauta, eu vou pedir você aí para se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda. E se você já se inscreveu, repassa aí para o seu amigo, repassa nos grupos aí para a galera se inscrever, vai compartilhando aí. E daqui a pouquinho, quando você souber quem tá comigo, você vai curtir pra valer. Pode dizer, olha, apresentando, chegando muito bem aqui, Dr. Sávio, dentista. A gente vai tocar em assuntos aí bem relevantes para você, sobre dentes, sobre harmonização facial e muita coisa e sobre a vida do Dr. Sávio Moita. No Debaixo da Moita é Sávio Moita mesmo, né? Sim. Seja muito bem-vindo, doutor. Ô, amigo, eu fico muito agradecido com o convite. Eu sou suspeito a falar porque eu sou adepto dessa questão do podcast. Acho uma forma de comunicação que ela abrange todos os públicos, tá? E aí, aqui na minha cidade, um primo meu, uma pessoa querida, desenvolve um projeto como esse. Então eu não poderia perder essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Eu agradeço demais o convite. Olha, a gente aqui agradece em nome de toda a equipe aqui, de receber, ter a honra de trazer aqui um dentista muito bem conceituado, já com o histórico. Daqui a pouco você vai entender, porque já vem do histórico de família, né? Já o avô foi protético, o pai é protético, e assim, o doutor Sávio, dentista, muito bem conceituado, meu internauta. E meu primo. Alegria, meu irmão. Obrigado por ter vindo, viu? E olha, ainda trouxe presente para mim, ó, meu internauta. Trouxe um presente, estou muito grato aqui. É da loja Vitrina aqui. Não vou nem olhar por enquanto o que é, mas estou bastante curioso. Daqui a pouquinho eu vou olhar. Então, muitíssimo obrigado, doutor Sávio. Obrigado mesmo. Botar até aqui perto do meu ETzinho. Olha, ET. Aqui tem tantos, né? Aqui na Frecheirinha. Lá tem no seu consultório? Tem não, né? Tem não. Mas aqui tem mais do que no Quixadá, viu? Porque o Quixadá o pessoal diz que lá tem mais do que em Marte, né? Tem os OVNIs lá, né? Isso mesmo. Olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal e for possível, se inscreve aí, dá aquele like que eu e o Dr. Sávio vamos ficar muito felizes aqui com a sua participação, com a sua audiência. Tá certo, meu internauta? Doutor, eu gostaria que você começasse se apresentando. Eu sou o Sávio, né? Sou dentista, né? E como você bem falou, eu venho de uma família que viveu a odontologia. Então, eu desde criança, eu tenho essa relação com a profissão, tá? Meu pai sempre teve consultório odontológico em parceria com o dentista. Então, eu cresci... Tião. O Tião, eu cresci tendo essas vivências, né? Então, assim, ali, ensino médio, eu tava na indecisão. Qual curso vou fazer? Eu achava... Vou falar Ainda tinha dúvida aí? Tinha. Mas eu vou falar para você por que era essa dúvida. Eu achava muito bonito quem trabalhava de paletó. E eu falei, eu vou ser advogado. E aí, eu vi meu pai precisando de pessoas para ter aquela parceria, né, para crescer o ambiente. Porque ele era protético, mas ele tinha o consultório odontológico já, né? Isso. E precisava de um dentista. Justamente. Então, ele precisava, aí vinha o dentista, prestava o serviço, né? E ele fazia a parte laboratorial, certo? O que acontece? Só que eu via que tinha uma rotatividade, porque às vezes o dentista não era daqui, e aí conseguia uma clínica para trabalhar na cidade dele, e ele, com certeza, né? Ele ia seguir o caminho. Preferência o que era mais fácil, né? Isso, mais próximo da família. E aí, uma vez eu vi um dentista dando uma palestra, e ele estava de paletó. E eu falei, Dentista eu posso ser paletó. dentista e posso usar paletó. Basta que eu seja um palestrante. Essa foi a minha decisão, foi ali. A virada de chave. A virada de chave, né? E aí, no ensino médio, eu direcionei, fui estudar em outra cidade, né? E aí direcionei todo... não tinha plano B. Era o plano A e ponto final.
era odontologia. Fiz vestibular em uma universidade privada e 3 públicas, que era a Estadual da Paraíba, a Estadual do Piauí e a Federal, aqui em Sobral. Na realidade, a Federal foi pelo Enem. Foi o primeiro ano que tinha um acesso para as universidades. E eu fiz vestibular, aí, por bênção de Deus, aí eu fui aprovado nas 4. Que bom, viu? Aí deu para escolher, foi possível escolher. Aí eu escolhi por questão de tempo. No Quixadá era particular. Então eu falei, não, meus pais já me proporcionaram o estudo durante toda a vida numa escola privada, eu quero ir para o sistema público agora, meio que como uma forma de retribuir o esforço deles, sabe? E aí eu fiquei entre o Enem, que era o UFC Sobral, a Estadual da Paraíba em Patos e a Estadual do Piauí em Parnaíba. Para Patos dá 10, 12 horas de viagem. Aí eu, não vou ficar tão distante de casa. E na Federal só iniciava em agosto. E em Parnaíba já iniciava nesse primeiro período. Eu falei, não vou perder tempo. Qual era o propósito? Era ajudar meu pai. Tirar ele daquele ciclo que entrava um colega, trabalhava um período, e aí ele queria seguir o caminho dele e ia. Então eu falei, então eu vou ter que ir para Parnaíba. Fui bem feliz, tá? A faculdade, eu acho que não teria uma cidade melhor lá. Lá, inclusive, eu conheci... Parnaíba, no Piauí. Inclusive, conheci minha esposa. Olha aí. Que nós estudamos juntos. O destino já direcionando, o doutor sabe aí. Já direcionando, justamente. Ela é dentista também? Ela é dentista também. Nós somos da mesma turma. Né? E aí, nesse momento, fui estudar em Parnaíba, só que eu sempre fui um pouco inquieto. Inquieto o quê? Eu sempre tive na minha mente que você precisa fazer mais do que a média. Então, durante toda a graduação, eu me envolvi com projetos extracurriculares. Por exemplo, eu fiz PIBIC, PIBIT, recebi bolsa, acho que a faculdade toda, só não no primeiro ano, mas os outros 4 anos eu consegui bolsa. Porque assim, eu imaginava assim, poxa, meus pais têm tanta despesa comigo aqui, como é que eu faço para reduzir isso? E aí eu conheci os projetos de pesquisa e entendi, eu vou fazer mais do que a média e ainda vou receber por isso, entendeu? E aí consegui, fiz projeto bem interessante, cheguei a estagiar no Centro de Especialidades lá, passei 1 ano lá. É muito interessante porque dentro da graduação em si, o que a gente faz? Você conhece a odontologia, você conhece as áreas. Quando você sai daquele mundo, universidade, faculdade, curso, e você entra num centro de especialidades, você começa a lidar com especialistas naquela área que você conheceu. Então, é uma visão ampla de um mundo que para você se restringia antes. Então, assim, eu cresci muito nesse período de estágio, né? Aí, logo em seguida, eu passei no seletivo para o SESC, que é uma instituição que extremamente organizada. Se você tem, do meu ponto de vista, tá? Se tem o SESC relacionado a alguma atividade, tem qualidade, tem organização, tem respeito. É muito interessante. Assim, quem conseguir usufruir de algum serviço do SESC, vale a pena. Doutor, e a chegada na faculdade? Porque assim, você viveu a infância convivendo com aqueles moldes, gessos, ouvindo o barulho das canetinhas, né? Isso. E vendo sendo moldados belos sorrisos, né? Certo. Paralelo a isso, você aprendeu muitas nomenclaturas, que eu acredito que as pessoas que chegaram com você na faculdade não as conheciam. Essas nomenclaturas, isso lhe favoreceu? Ou você não levou essas nomenclaturas? Porque são nomes técnicos que você imergiu ao longo da sua infância e adolescência, você já sabia o que eu acho que... Sim. Ó, você vê, é muito interessante isso. Porque os colegas de turma, eles falavam, rapaz, como é que você sabe isso?
sabe? Aprendi na hora do almoço, lá em casa. Foi mais ou menos isso. Mas assim, como eu tinha a oportunidade de acompanhar, de conversar, às vezes de fazer refeições com os colegas, acabou que você vai entendendo. Porque assim, entenda bem, quando você está vendo uma teoria e você viu o processo sendo feito na prática, é chave e fechadura. Aquele conhecimento teórico que você está adquirindo ali, ele vai se sedimentar porque faz sentido para você, certo? Então eu tinha essa vivência de antes, de forma muito aleatória de convivência, porque eu morava vizinho ao consultório. Sei. Então eu estava sempre por lá, menino, entra e sai. Dava para ouvir de casa Eu já entrei sem medo de barulhinho, né? Porque tem muito colega que vai, rapaz, eu vou ser dentista, mas eu morro de medo desse barulho e tudo. Mas eu já tinha passado por essa fase, né? Na infância logo. Então, durante a graduação, eu realmente eu me senti muito lisonjeado porque tanto eu tinha isso, como durante a graduação, quando eu não estava em Parnaíba, eu estava aqui, eu estagiava com os dentistas, aprendi muito com os dentistas aqui. Tem até um colega que ainda trabalha aqui em Frecheirinha, tem uma clínica muito boa, e eu aprendi muito com ele. Então, eu lembro que, vamos colocar um pino aqui e tudo, e eu ficava acompanhando ele. Quando chegava nas disciplinas que eu tinha que aplicar aquilo, quando o professor começava a falar, eu já linkava, o colega me ensinou isso assim, assim, assado, agora faz sentido o porquê, né? Porque o que move o mundo não são as respostas, né? São as perguntas, não é isso? Sim. Doutor, uma curiosidade que eu tenho, eu pareci o Faustão agora, tomei a palavra, né? Não, fica tranquilo. Uma curiosidade que eu tenho sobre porque a faculdade de medicina você já entra estagiando. Pouco tempo depois você já está dentro dos hospitais já, né? Sim, Sendo acompanhado. vivências. Na odontologia também é da mesma forma? Sim, porque na realidade a odontologia ela é uma profissão muito técnica, tá? Ela você mistura ali um artesão que tem que ter aquele senso de carinho, de cuidado, o cirurgião que tem que ser preciso, né? Então, assim, mistura várias profissões. Então, essa vivência clínica, ela se inicia desde os primeiros períodos. Uhum. Você se adaptar com o ambiente, com os instrumentais. A odontologia, ela é um curso que eu vou puxar para o meu lado, tá? É um curso extremamente caro, tá? Não é fácil. Quem se forma em odontologia, tanto quem que se forma como quem está dando o suporte é digno da vitória, porque é difícil, tá? São listas caríssimas de instrumental e tudo, tá? E você precisa ter muita prática para desenvolver essa destreza manual. Então, assim, de segundo período para frente, você já está ali naquela vivência. Você já trouxe de casa aquele desejo, a partir daquela virada de chave que você falou, de ser dentista, né? Certo. Inclusive palestrante. É verdade. Usar o paletó. Quando você chegou na faculdade, favoreceu o conhecimento de termos técnicos que você ouvia, como eu até brinquei aqui na hora do almoço, na hora do café, né? Em casa, nas conversas do seu pai com os dentistas que estavam por lá. E na hora de pôr a mão na massa, de começar, foi um choque de realidade. O que esse momento, na hora que você foi iniciar o trabalho prático, né? O estágio, por exemplo. Certo. Esse choque de realidade aí lhe motivou mais ainda ou no primeiro momento? Porque é diferente, você vê o dentista lá fazendo um serviço, ali você está fazendo um procedimento, né? Aí você está vendo e quando você mesmo foi lá, é desse jeito. E aí, sentou ali para fazer. Esse choque de realidade lhe motivou, desmotivou? O que fez contigo? Realmente, eu acho que você classificou, foi cirúrgico. É realmente um choque. Por quê? Entenda bem. Na nossa mente, nós tendemos a... Eu vi, eu consigo fazer. Não é bem assim. Aí eu
tipo, eu vi um dentista fazendo uma restauração, um preparo para restaurar um dente. Vou fazer agora no manequim. É totalmente diferente. Quando você meio que até se frustra, porque você imagina assim, eu sei. Então, por isso da questão do treinamento, você tem muito laboratório antes de realmente ir fazer a prática clínica, tá? Então, realmente um choque de realidade. Mas, Sei. E hoje eu até tenho muito o que conversar com você, mas já partindo para a prática, né? Hoje, outra curiosidade, eu sou cheio de curiosidade em relação a dentista, sabe? tá ótimo. Uma grande curiosidade que eu tenho, as pessoas procuram mais para algum procedimento preventivo ou para procedimento estético, doutor? Olha, vou lhe falar. Nós temos uma cultura não preventiva, curativa, tá? Então, assim, na grande maioria dos casos, os pacientes buscam para resolver um problema, tá? Só que No caso, um problema que vai acontecer, não. Um problema que já tem, já que existe. já existe, ele já está ali instalado, tá? E aí, só que muitas das vezes, nessa nova geração, nós estamos recebendo pacientes que têm essa busca estética. Como que eu posso te falar? O paciente, ele tá muito ligado hoje, ele liga muito bem-estar à qualidade, à estética do sorriso, à estética da face, tá? Isso é correto ou errado? Eu considero correto. Porque você tem que se sentir bem para se relacionar, para conversar, né? Então, assim, e outra, a boca, ela estando saudável, seu corpo responde de forma saudável, tá? Então, assim, as pessoas perguntam, tem algum risco, por exemplo, só falar de, fulano, eu vi na internet que tiraram um dente de um paciente e o paciente morreu, tá? Isso é um risco, tá? Então, assim, existe todo um processo de esterilização de material para evitar esse tipo de situação. Existe uma prevenção, por exemplo, em pacientes que têm problemas cardíacos com antibiótico para você evitar uma endocardite bacteriana. Então, assim, são muitos fatores. Nós não podemos pegar uma notícia assim, solta na internet e entender, se eu for tirar um dente eu vou ter problema. Não é bem assim, tá? Mas, voltando aqui para a sua pergunta, né? Eu acredito muito que hoje a grande maioria das pessoas buscam um dentista não só para corrigir um problema, mas para melhorar a autoestima, para deixar realmente, digamos assim, o sorriso e a face harmônicos. Aí que entra a especialidade da harmonização orofacial, que é muito famosa hoje. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai até falar na harmonização orofacial, mas enquanto isso, harmonização facial e harmonização orofacial são coisas distintas? Não são distintas, é o mesmo termo, tá? Tipo, são termos diferentes para o mesmo propósito. Entendi. E o que é harmonização facial? Porque antes que você me responda, eu queria até lhe perguntar, porque eu até um determinado tempo, tipo, sei lá, 8, 10 anos, eu eu acreditava que só médico podia fazer isso. E hoje é muito comum se ver dentistas trabalhar com essa área de harmonização facial. É, Isso aí foi disponibilizado na legislação para dentistas desde sempre ou é uma lei nova? Como é que funciona isso aí? Pronto, foi sancionada a lei há pouco mais de 5 anos, tá? Regulamentando direto com o CFO, tá? Que é o Conselho Federal de Odontologia que faz as nossas normativas, né? Então, assim, tem alguns procedimentos de harmonização orofacial que o dentista está habilitado. Perdão, não é que ele esteja habilitado, ele pode realizar o procedimento. Para você se habilitar, você precisa fazer uma pós-graduação.
tá? Entendi. Só o fato dele ser graduado em odontologia não é o suficiente, né? Não é o suficiente para ele trabalhar na área. Tem alguns colegas que atuam mesmo sem fazer pós-graduação, sem fazer curso. Não é o ideal, tá? O ideal é você fazer realmente, se qualificar, se habilitar para regulamentar dentro do CRO e do CFO aquela especialidade que você vai estar atuando, certo? Deixa-me ver. Eu não estou querendo ser polêmico, não, mas uma tem exigência que problema. às vezes não é cumprida. Justamente, Uma exigência do CRO que às vezes não é cumprida por o profissional. justamente. Não é que você vá estar ali, como que eu posso te explicar? Não é que você está fazendo uma coisa de errado, mas não é certo. Eu falei quase igual a Dilma, né? Agora. Não, mas. Na realidade, é assim, não é recomendado. Nem o CRO, nem o CFO conseguem lhe dar apoio caso você precise. Por quê? Porque você vai estar cometendo ali negligência, imprudência e imperícia, tá? A partir do momento que você tem a especialização, tem a certificação reconhecida junto com o CRO e o CFO, aí sim, você deixa de ter essas 3 falhas, Entendi. tá? Doutor, e o que é harmonização? Ela é um termo bem amplo, ou harmonização facial ou orofacial? Tá. A harmonização, o próprio nome, ele induz a gente a entender que é o quê? É simetria. Uhum. Nosso rosto é assimétrico, os nossos dedos, por mais que sejam bem semelhantes, Certo. eles são diferentes, tá? Sim. E a harmonização, ela busca isso. Além disso, ela busca acentuar alguns traços que, às vezes, o paciente tem vontade de deixar a mandíbula mais marcada, tirar uma ruga, né? Tirar alguma marca de expressão, que, por exemplo, que é bem comum, a utilização do preenchimento com ácido hialurônico do bigode chinês. É a mesma coisa do Botox? Isso aí, não? Não, são produtos diferentes com finalidade diferente, tá? Vamos lá, vou explicar para você. Nós temos diversas rugas. Tem, por exemplo, a ruga estática e a dinâmica. Qual a diferença? A estática, ela sem você fazer nenhuma expressão, ela está presente. A dinâmica não, ela só aparece, por exemplo, quando você está com um cara de zangado, feliz, tá? Uhum. Então, essas rugas dinâmicas, você consegue suavizar elas com o Botox. Como suavizar? Como que o Botox vai agir? Ele vai bloquear a movimentação do músculo, certo? É como se fosse uma espécie de paralisia facial. Perfeito. É isso, tá? O que acontece? O Botox, as partículas, elas vão impedir que aquela sinapse nervosa movimente o músculo. Ponto final. Para rugas estáticas, ou seja, são aquelas rugas que você tem, independente do movimento que você faz, geralmente utiliza-se o ácido hialurônico, que é o quê? É um gel que você preenche aquela ruga. E aí você vai suavizar. Você está entendendo a diferença? Então, um tem a finalidade de bloquear a movimentação da musculatura e a outra vai preencher aquela marca. Doutor Sávio, e a questão de possível problema futuro? Porque bloquear o músculo para não se mexer, pelo menos por um determinado período, isso não é prejudicial? Pronto, vamos lá. Você vai induzir uma paralisia. Se posso dizer dessa forma, né? Essa pergunta é boa, é muito interessante, tá? Na realidade, tem um músculo. O músculo que tem o maior torque, a maior força no nosso corpo, ele é um músculo da mastigação. O nome dele é masseter. Ele fica mais ou menos nessa região, tá? Então, acho que quase todo mundo já ouviu falar em bruxismo. Principalmente após a pandemia, ele ficou mais em alta porque ansiedade, as pessoas em casa sem conseguir sair, você desconta em alguma coisa, na comida, nos dentes, tá? E aí o que acontece? Durante um bom tempo, foi
foi utilizado o Botox, a toxina, justamente nesse músculo. Mas tem alguns estudos que mostraram a atrofia dele. Qual o problema disso? É como se você perdesse um pouco da potência da sua qualidade de mastigação. Só que, se você é um paciente bruxista, é mais ou menos isso que você quer. Você está entendendo, querido? Então, o que acontece? Eu vou aplicar uma toxina na testa, nessa região que ela é bem comum. Uhum. Tá. O que acontece? Aqui é uma área que ela recebe também muito trauma. Você vai se pentear, você vai limpar seu rosto. E você, geralmente, quando vai sorrir, você levanta a sobrancelha, né? movimenta essa região. Então, você tem uma troca celular nessa região muito grande. Tá? É aí que surge outra dúvida. Quanto tempo dura a toxina? O preenchimento, né? Uhum. Então, o que acontece? Isso vai depender de vários fatores. Hábitos do paciente. É um paciente que faz atividade física de alto impacto, tá? É um paciente que é muito expressivo, então vai durar um pouco menos, 3 meses, 4. Aí você vai ter que fazer uma manutenção nisso. Tem um paciente que é tranquilo, não faz atividade física de alto impacto. A tendência é durar 6 meses. Claro, depende também da marca. Né? Tem marca, tá? E varia de preços também, Também, consequentemente. também, tá? Por quê? Porque tem a Allergan, que era a detentora da patente, né? Que é o Botox, que é o mais conhecido, tá? Hoje ela que tem mais estudos, que tem mais pesquisas a longo prazo, tá? Junto com ela tem a Dysport, que também é uma marca reconhecida e segura, tá? Tem outras no mercado também, que às vezes a toxina acaba durando ali 45 dias, 60, tá? Então, assim, mas isso é interessante, porque tem marca também, tá? Sei. E tem variação, sim, de valor. Me diga uma coisa, com que idade a pessoa pode começar a fazer essa harmonização facial, botox, usar essas coisas? Interessante. A harmonização orofacial, Orofacial. facial também serve, tá? Pode Aham, ficar pronto. tranquilo. Ela em si, ela tem que ter prudência, tá? Porque é algo muito bom. Você vai se sentir melhor. Então, se você não tiver aquele limitador, você pode se perder no percurso. A gente vê alguns famosos que meio que se perderam, tá? Mas falando de idade, por exemplo, a toxina botulínica, eu entendo que ela pode ser utilizada já bem jovem. Por exemplo, ela é utilizada, como ela bloqueia a movimentação do músculo, tem alguns pacientes que usam para um tipo específico de enxaqueca. Então, ela vai aliviar esses sinais e sintomas da enxaqueca, tá? Então, tem paciente adolescente que, quando prescrito, geralmente pelo médico, tá? Geralmente não. No caso é para outra função. Outra função, mas esteticamente já vai te ajudar também, entendeu? E aí, para questão estética, 18 anos você já pode iniciar. Mas minha filha tem 16 anos e eu percebo que ela já está marcando aqui a testa. Você pode aplicar, tá? Então, assim, não tem uma idade Específica. cronológica, não. Não, né? Não, pode ficar tranquilo. Contanto que planejado. Acompanhado com os pais, né? Com os pais, justamente. Então, assim, você se incomoda, não tem um problema, a não ser que você tenha alergia à toxina, tá? E aí já é outra circunstância, porque independente da idade, você não vai poder utilizar ela. É feito teste antes? O teste, ele pode ser realizado. Geralmente, como que ele é feito? Você pega uma dose mínima e aplica num determinado ponto, tá? Tem outros tipos de teste também, tá? Você pode fazer antes, em laboratório e tudo, tá? Mas, assim, comumente é feito dessa forma. Você pega ali 0,5 de unidade,
aplica em uma determinada região e aguarda, tá? Geralmente 1 hora, tá tudo bem, joia. Mas é muito difícil um paciente ter alergia à toxina. É realmente algo que é bem incomum, tá ok? Sei. Mas no teste, já teve alguém que passou mal, alguma coisa assim, do seu conhecimento? Não digo nem no seu consultório. Eu pergunto assim, na geral, se você já ouviu falar de algum caso assim. Pronto. E geralmente, na realidade, eu nunca tive essa experiência, mas já li em artigo, os sinais são fica vermelho, fica uma área com rubor, fica quente, tá? É uma área que fica sensível, tá? E aí, e o que que você tem que fazer? Não, nada demais. Se você aplicar realmente só uma dose mínima, o corpo por si só ele vai entender que tem ali algo que não é normal e vai te ajudar. Ele vai resolver isso praticamente só, porque o nosso corpo é uma máquina sensacional. Você se corta, você não precisa fazer nada, ele vai cicatrizar e vai Você ficar ali. regenera, né? Se tiver é normal, né? Se tiver tudo bem, tiver limpinho, não tiver nenhum contaminante ali, entendeu? Então, assim, realmente o corpo é uma máquina surreal. Doutor, qual é o procedimento mais, assim, procurado hoje, né, nessa área? Na- Ou a área de ser aplicada, por exemplo, digamos que o Botox, você até falou mais cedo aí na questão da região da testa, que é onde se mexe mais e tal, então tem um desgaste celular, se eu não estou enganado, você falou mais ou menos assim, que eu não estou muito focado nos termos técnicos aí, Tá. mas você até citou, mas a parte mais procurada para aplicação de Botox, eventualmente, quando procurado é na região do bigode chinês, na testa, onde é? Pronto. Canto dos olhos. Justamente. Geralmente tem alguns protocolos, né, de harmonização orofacial que geralmente eles envolvem testa, tá? Pés de galinha, né, que as Uhum. pessoas se incomodam, né? E bigode chinês, tá? Por quê? Aqui você aplica a toxina para suavizar, né, essa movimentação, você acaba aqui arqueando um pouco as sobrancelhas. Nos pés de galinha você também aplica a toxina, porque aqui a gente tem um músculo, né? E aí ele vai deixar, vai descontrair e vai suavizar aquela ruga, tá? E o bigode chinês, geralmente se utiliza o ácido hialurônico. Por quê? Porque geralmente é uma ruga estática. Ou seja, ela tá ali independente de você tá fazendo alguma expressão de felicidade, de tristeza, seja lá o que for. E aí você vai lá com preenchimento e aí aplica, suaviza aquilo, tá? Então, assim, é um dos protocolos mais comuns, tá? Mas aí tem a harmonização orofacial, ela vai desde IFAs e quer fechar, tem paciente que fecha a orelha, tem Uhum. paciente que faz lipo de papada, que você tem várias formas de fazer a lipo de papada, inclusive. Você pode usar um ácido, que é o ácido deoxicólico, tá? Que o que ele vai fazer? Nada mais do que dissolver aquela gordura, tá? E estimular a produção de colágeno. E você pode fazer a lipo de papada também cirúrgica, tá? Que você vai com a cânula e aspira aquela gordura que você tem aqui nessa região. Talvez essa daí demore por mais tempo, né? Essa demora, mas se você ganhar peso, não tem como. Vai voltar, que tudo, assim, é um conjunto. A harmonização orofacial é um conjunto. Independente de ser a lipo de papada, é, preenchimento, toxina. Se você não está se alimentando bem, se você não faz atividade física, se você não se hidrata, assim, a harmonização orofacial ela vai melhorar, mas ela não vai ter o resultado em 100%, tá? Sei, a natureza ela faz melhor, né? Vai, com sempre, com certeza. Doutor, e se a pessoa fez a harmonização orofacial e não gostou, é reversível assim no primeiro momento? Por exemplo, tá aqui uma semana, já não sei se tem inchaço, se tem ou não tem, aí não gostou, tem como reverter? Pronto. Tem, tá? Por exemplo, nos preenchimentos, você pode utilizar a hialuronidase. Ela vai dissolver aquele ácido hialurônico. Ela vai quebrar ele e aí você vai ter uma reversão desse quadro. A toxina, de um modo geral, não tem tanta necessidade de você
utilizar alguma medicação ou algo do tipo, porque o seu corpo vai se encarregar disso, tá? Então, assim, a toxina mesmo é mais paciência que vai ser, mas assim, muito difícil o paciente se arrepender. Porque, como eu lhe falei, tem que tomar cuidado, porque é bom mesmo. Você se Né? sente bem. Você, olha, eu particularmente, eu uso toxina desde 2020, porque eu sinto muita dor de cabeça e eu tava começando a marcar aqui a testa, sabe? E aí a nossa família tem essas linhas aqui e aí eu sempre uso, sabe? Porque realmente eu me sinto melhor. A realidade é essa. Melhora a estima, Sim, a com autoestima. certeza. Doutor, mas tem algum efeito colateral? Pode ter, porque assim, você falou do benefício, Tá. né? Que é a questão, por exemplo, para quem tem enxaqueca, né? Às vezes Isso. tem um resultado positivo e efeito colateral. É possível que tenha? Ó, na Isso eu não realidade, estou falando no caso da pessoa que tem alergia, que é alérgico à toxina, né? tá. É assim, na realidade, todo qualquer produto que você aplica no seu corpo, ele vai ter alguma reação, seja ela positiva ou negativa, tá? Mas assim, se eu ficar aplicando, eu vou desenvolver, por exemplo, uma lesão de pele? Não. Se bem planejado, se bem executado, você não vai ter esse problema, tá? Então, assim, como eu lhe falei, todo produto que você utilizar no seu corpo, ele vai ter uma reação. Só que, de um modo geral, toxina, ácido oxicólico, ácido hialurônico, eles vão trazer benefícios e, assim, vou te ser bem sério, é mais em artigo, para quem pesquisa muito, e aí você vai encontrar ali um caso ou outro, mas de um É modo bem geral, esporádico, né? é muito esporádico. É uma coisa bem pontual, tá? Certo. Então, quem tem interesse realmente, você pesquisa, procura um profissional que você entende que ele se qualificou para realizar aqueles procedimentos, faça. Você tem que se sentir bem. A realidade é essa. É muito comum ser procurado hoje por homens, porque antigamente as mulheres eram. Homem não era muito vaidoso, né? Mas hoje os homens estão bastante vaidosos, né? Hoje é comum a busca por esse tipo de procedimento por homem. Sabe que isso tá hoje em dia, assim, não vou dizer que tá 50-50, mas tá 40-60. Mulher tá 60%, homem tá 40%. Ainda está à frente, mas os homens estão lá. Tão sim. Porque assim, acho que depois da pandemia mudou muito a mentalidade das pessoas, né? Então, assim, hoje as pessoas têm um cuidado maior com a saúde, com a estética. E os homens estão aí, né? Tipo, a gente tende a ser mais expressivo, o homem em si. Então, marca muito essa ruga aqui da glabela, essa ruga da testa. Então, acaba que os homens procurando justamente para essa circunstância. E também eu recebo bastante paciente com enxaqueca. É incrível. É incrível. Aí fala, ó, fulano aplicou a toxina aqui e melhorou a enxaqueca. Ele também quer aplicar. Eu falei, não, mas eu apliquei para essa finalidade, foi para suavizar as rugas. Se melhorou a enxaqueca, ótimo. Mas quem prescreve para enxaqueca é o médico, não é dentista. Entendeu? São vertentes Então diferentes. vocês não têm essa prerrogativa, Não, os não, dentistas. não, certo? O dentista em si, ele pode aplicar a toxina com esse fim de melhorar, tipo, suavizar A rugas. estética, né? É questão estética, tá? Em masseter, como eu falei para você, aí sim, aí é questão funcional, tá? Você vai dar ali uma aliviada naquela musculatura para evitar de você causar danos nos dentes, na articulação, porque assim, se colocar em termos de resistência, músculo com articulação e com dente, o músculo sempre vai vencer. Sei. A mesma condição da pele e idade. Existe uma diferença entre homem e mulher de quantidade para obter um resultado válido, assim, louvável? Não sei se eu Pronto. soube me explicar. Você entendeu aí o que eu. Porque não sei se eu soube me explicar. Se uma mulher tem a mesma idade que um homem, também tem Certo. a pele tão no mesmo nível. Certo. Sei lá, se a pele do homem e da mulher requer a mesma quantidade, as mesmas quantidades para ter o mesmo resultado? Pronto. Diante das mesmas circunstâncias, tanto para o homem quanto para a mulher, não vai ter distinção.
Na realidade, você tem que fazer a distribuição adequada dos pontos de ataque, tá? Você tem rugas mais nessa região, eu tenho que atacar essa região, tá? Então, assim, independente, tá? Da idade do paciente, você tem um limite máximo de cada área. Você tá entendendo? Você não pode aplicar, por exemplo, mais de um ponto, mais de uma unidade a menos de 1 centímetro de diâmetro, tá? Então, assim, você projetando, programando direitinho, homem e mulher não tem distinção. Mais jovem, mais velho, não tem problema. Não tem distinção. Sei. E junto à harmonização facial, tem outros procedimentos estéticos assim que são procurados na sua área, da Tem. odontologia? Tem vários, né? Um dos procedimentos que, assim, que mais estão em alta são os procedimentos de instalação de facetas e lentes de contato. Opa, pois vamos falar aqui um pouco sobre esse assunto. Também procedimento. Rapaz, é impressionante como a busca assim, por uma limpeza às vezes é menos do que por uma faceta, por exemplo, né? Isso é real, tá? Porque assim, na realidade, faceta, lente de contato é algo que já é antigo. Bem É? antigo. É de 10 anos para cá? Não, é bem mais. Da década de 70 tinham pacientes que já precisavam fazer esse procedimento, tá? Mas isso você está falando de Brasil, não? No mundo. No No mundo, né? mundo. Aqui no Brasil, sim, também, porque, na realidade, a odontologia brasileira ela é muito respeitada, né? Os melhores dentistas do mundo e os melhores protéticos são brasileiros, tá? Então, assim, voltando ao procedimento, é algo que já é feito há muitos anos, há décadas, tá? E aí, só que de 2012 para cá, alguns famosos foram utilizando, jogador de futebol, cantor, e aí vai se disseminando. E a comunicação, ela acelerou Favoreceu o conhecimento de todos, né? de Chegou lá. todos, justamente, certo? Então, assim, e aí tanto favoreceu o dentista quanto o paciente. Qual é a diferença entre lente de contato e faceta? São coisas distintas ou é só nomenclatura? Como é que é isso aí? Pronto. Na realidade, para ser simplificando o processo, vamos colocar como se a faceta fosse feita com um material que nós chamamos de resina. É o mesmo da obturação? Isso, é a mesma obturação, da restauração, tá? E a lente é geralmente de um material vitrocerâmico. Pode ser um de silicato, uma leucita. O que é isso? É a porcelana que a gente conhece, tá? Então, assim, trocando por miúdos. Faceta é em resina, lente em porcelana. Agora, por que disso? Vou explicar. O procedimento é o mesmo. O procedimento é semelhante, tá? Por quê? Vou lhe explicar. As facetas de resina, você pode só acrescentar a resina, certo? As lentes em porcelana, você não pode simplesmente ir lá e instalar elas. Primeiro que facetas em resina, você pode fazer direto em boca ou pode escanear um paciente, o laboratório faz e você cimenta essas facetas. Em porcelana, você não tem essa possibilidade de fazer direto em boca. Você tem que escanear o paciente, o laboratório confecciona e você cimenta. Só que, para você fazer esse escaneamento, que é o mesmo processo de moldagem, porque assim, a odontologia está evoluindo absurdamente. Esse escaneamento que você fala que é o mesmo processo de moldagem, ele é voltado para o digital ou ainda como é que eu posso explicar o meu pensamento aqui? Ou ainda é naquele método antigo, com o gesso, com... Pronto, justamente. O escaneamento, já está, digamos assim, na safra da odontologia digital, tá? O escaneamento nada mais é do que uma câmera de alta qualidade, de alta precisão, que ela faz inúmeras fotos.
E aí você tem um notebook, um Tem gamer, quem consiga aqui pegar. um notebook que vai unir elas e formar uma malha, uma espécie de tecido. Então, você faz uma cópia dos tecidos da boca do paciente sem precisar levar aquele material que às vezes você fica sufocado. Aquilo não tem mais. Pelo menos assim, não é realidade de todos os dentistas, porque ainda é uma tecnologia extremamente cara, tá? Mas na clínica a gente já faz esse processo todo para prótese sobre implante, para lentes, todos os procedimentos protéticos nós utilizamos o escaneamento. Eu já ouvi falar, depois eu até volto para esse assunto, que o seu consultório hoje é muito tecnológico. É o que tem de mais moderno no mercado, assim, pelo menos da região, você tem no seu consultório. Isso contribui muito para um resultado mais rápido, para a qualidade dos resultados para o paciente? Olha, eu sou um pouco suspeito. Só um detalhe, viu? Não é propaganda, não. É porque eu escutei e quero ouvir de você. Na realidade, eu, a clínica ela funciona da seguinte forma: ela não é uma clínica, ela é um projeto de vida dos meus pais e eu abracei, tá? Então, quando o paciente chega lá, o nosso propósito é gerar qualidade de vida para as pessoas que estão ali e também que elas desfrutem de um pouco do que a gente construiu, tá? Então, assim, realmente não é uma clínica, é um projeto de vida, tá? Então, assim, como eu sou apaixonado por tecnologia, então eu falei, aí vem uma coisa nova, aí você vai lá, se organiza. Comprei o scanner. Vou te contar a minha história aqui, posso? Sinta-se à vontade. Eu vou ficar muito feliz de você me contar. Na odontologia digital, eu ingressei nela na pandemia, em 2020. Cara, conheci um amigo lá do Rio Branco, no Acre, outro lado do Brasil, e ele já trabalhava com sistema de fresagem alemã e tudo, que é você pegar um bloco e reduzir ele até formar um dente. Eu falei, cara, isso é surreal, eu tenho que trabalhar com um negócio desse um dia. Aí fui atrás de pesquisar, falei, meu Deus, eu acho que vai demorar eu trabalhar com isso. Era caro, muito caro. Hoje é caro, há 5 anos atrás era mais caro ainda, meu amigo. A tendência é ir Porque barateando, né? justamente, não tinha tanta concorrência. Então, quem estava no mercado era realmente um valor absurdo. Tudo bem. Cheguei pro meu pai, que é meu sócio, para minha esposa, que ela trabalha lá com a gente, e falei, eu quero comprar um scanner. Aí por quê? Aí lá vai eu tentar convencer eles que era interessante. Depois de uns 2 meses ali, eu ajeitando eles aqui e acolá, para Entrar, tentar né? Fechar esse consenso. conseguir. Isso 2020. 2021. 2020 compramos o scanner. Em 2021 eu não tinha usado ele 2 vezes. Final de 2021. Rapaz. Vou lhe explicar. Aí foi outro momento, outro choque. Ali eu entendi que a tecnologia ela é muito interessante, muito boa. Mas se não tiver alguém por trás, como tem aqui atrás, tá acontecendo aqui o podcast, mas tem pessoas por trás trabalhando. Sim, Sem essas pessoas, não acontece. verdade. Aí foi uma virada de chave que eu falei, tá, a tecnologia vai me auxiliar. Só que eu tenho que fazer minha parte também, tá? E aí fui investindo em impressora e o que acontece? Em 2022, eu comprei um aparelho que faz anestesia via computador. E é. Como, Interessante, né? como é que funciona isso aí na prática? Você poderia antes. Não esqueça o restante, mas explique, por favor. Tá. Vou te falar agora. Ele vai controlando a pressão da administração do anestésico. Aí um computador, você controla lá tudo, dá as coordenadas e faz a aplicação. É algo surreal. Proporcional. Proporcional.
Tem técnicas que você não consegue fazer à mão livre, só faz com o equipamento. Por quê? Porque ele realmente dosa a pressão. Sai gotinha a gotinha. Ou seja, é muito confortável. Para quem tem medo de agulha, meu irmão, é sensacional. Mas existe a penetração da agulha, de qualquer forma existe, nessa forma, nesse método. Existe, tá? Mas é de uma forma tão suave que é confortável, você não sente dor. Você tá entendendo? Eu já atendi paciente que chegou morrendo de dor, que você não conseguia pegar direito na boca do paciente. E ele foi lá com o Morpheus, fomos administrando a medicação. A paciente falou assim, não acredito que você me anestesiou, eu tô sem dor, não tô sentindo na boca. Mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, é muito legal, é muito confortável, é uma experiência bem interessante. Para quem tem medo de agulha, eu vou lhe falar. Alguns dos internautas talvez vão lembrar, e você já deve ter ouvido algum relato assim. Eu ainda peguei uma época que o dentista, ele ia fazer uma extração de dentes, né? De várias pessoas. Tipo, por exemplo, se fosse 15, ele anestesiava o primeiro, aí manda entrar o segundo, aí vai aguardar ali. Aí vinha, e assim, quando chegasse no último, o primeiro que foi anestesiado, entra aí. Ele pegava, se pegou a anestesia, beleza, se não pegou também, arranca do mesmo jeito e toma e grita. Essa foi boa. Não sei se você já ouviu o relato dessa forma, mas os internautas aí, os que são meu contemporâneo para mais velho, devem lembrar de fatos assim. Isso é real, viu, meu irmão? Tá aí hoje um avanço desse daí, tá de parabéns aí o pessoal que hoje faz qualquer procedimento, porque é um zelo maior pelo parceiro, né, o amigo, né, porque é assim, deixa de ver ali um paciente, sei lá, para ver uma pessoa, tipo, a questão da empatia, né, será que comigo eu queria que fosse desse jeito? Não, então vou fazer com o meu cliente aqui, meu paciente, meu parceiro, né, meu colega, meu amigo, como eu queria que fosse comigo. Eu acho que quando você fez um investimento desse porte, você pensou dessa forma? É interessante. Eu falo muito dos meus pais porque os meus pais eles são exemplo para mim e são uma das motivações eu acho que de eu estar aqui hoje. Você tá entendendo? Porque eu sou muito grato ao que eles fizeram por mim. Eu sou fã deles, tá? Porque eu não consigo nem classificar, porque assim, na realidade eles me deram tudo, tudo. Inclusive atenção e amor, porque às vezes os pais dão tudo. Mas esquece a parte principal, né? Dá brinquedo, dá estudo e tudo, mas esquece aquela essência do carinho, da atenção, tá? O que é de graça acha que não é necessário. Justamente, e meus pais, eles não pecaram em nada nesse ponto. Então, assim, por que eu comprei esse equipamento? Vou te falar. Minha mãe, em 2014, passou por um procedimento e ela sofreu muito na anestesia. Aí eu lembro, eu estava na faculdade, falei, deve ter alguma coisa que você não sinta dor, porque ela subia na cadeira, eu falei, não, tem. Aí eu encontrei o Morpheus. Inclusive, o Morpheus foi desenvolvido por um dentista brasileiro. O dentista brasileiro é muito inteligente, é incrível. Eu sou fã. Mas aí, o que acontece? Ele desenvolveu esse equipamento, tá? E aí foi testado aí, já tem até o Morpheus para harmonização orofacial, para tipo assim, procedimentos de preenchimento e tudo, você já consegue utilizar sem dor. É um absurdo, um absurdo. Só que o meu foco era em anestesia, então eu comprei o equipamento que era voltado para anestesia, tá? E aí o que acontece? Foi nesse momento aí que eu decidi fazer isso. E outra passagem que você falou ali, questão da empatia, eu tenho que fazer na boca da pessoa como se estivesse sendo feito na minha boca. É isso que nós preconizamos dentro da clínica, tá? Você se pôr ali no local do paciente. E aí, se fosse em você faria dessa forma? Entendeu? Tanto os dentistas quanto as auxiliares, né? Que elas são extremamente importantes. Porque assim, dentista não trabalha só não, meu amigo. Ele faz ali 1 ou 2 procedimentos, mas ele tem que ter uma equipe por trás ali dando suporte. Se não for, meu amigo, não funciona. A odontologia é profissão a 4 ou 6 mãos. A realidade é essa. Primeiro scanner que você... Scanner, você comprou, tá certo. Passou quase um ano praticamente parado. Com 2 procedimentos foi praticamente parado, né? Aí
Se você foi que incentivou, não, como é que eu posso dizer? Convenceu o seu sócio, né? Seu pai e seu sócio e a sua esposa, que é também colaboradora do É, consultório, né? sim, E tem uma função importante, porque a minha tem. A minha esposa aqui, o que ela diz, a gente cumpre. muito Então, bem. para Sou desse convencer, time aí, a tá? questão de convencer é importante. E você convenceu, só que depois com esse pouco resultado. Não teve uns feedback negativo, não, assim. Teve. Meu pai, ele é mais. Ele fica analisando, ele fica na dele, ele é muito comunicativo, muito comunicativo. Mas, tipo assim, quando é uma coisa que incomoda ele, ele fica só avaliando, sabe? Uhum. Quando vem, aí ele. Já traz elementos probatórios para calar. É. Só que nesse meio termo, a minha esposa falou: e aí? Equipamento caro, tá na gaveta. Vamos fazer girar. Ele tem que se pagar. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Estudando e tudo. Porque eu sou muito prudente quanto à questão de atuar em cada área, sabe? Por exemplo, eu fiz aperfeiçoamento em cirurgia oral menor, depois fiz especialização em ortodontia e ortopedia, depois fiz aperfeiçoamento em periodontia, que é a especialidade que cuida de gengiva. Depois fiz especialização em implante, especialização em prótese, mestrado em reabilitação clínica, pós-graduação em implante, especialização em periodontia. Muitos colegas me perguntam, por que você estuda tantas áreas distintas? Nós trabalhamos numa clínica de operação vertical. São poucas clínicas que têm essa vertente dentro do Brasil. Por quê? O que é uma clínica de operação vertical? É uma clínica que você resolve tudo em um único ambiente. Lá nós temos os exames de imagem, tomografia, teleradiografia, panorâmica. O nosso laboratório é próprio. Nós temos toda a linha digital. A gente produz o material mais biocompatível com o nosso corpo, que é a zircônia. Um material extremamente duro, resistente. Por exemplo, a zircônia, tem algumas delas que ela tem uma resistência em megapascal que é de mais de 1250. Um dente tem em média ali 150 megapascal de resistência, 200, tá? Depende de cada caso, tá? Mas imagina só um material que é 10 vezes mais resistente do que um dente, a gente consegue produzir. E o melhor, ele é muito biocompatível. Você só Fantástico, né? consegue fazer implante dentário com dois materiais: titânio e zircônio. Porque são os únicos dois materiais que o corpo entende assim. Aí eles fazem parte aqui. Eu vou jogar células para abraçar esse material. É a zircônia e o titânio. Qual é dos dois que menos se rejeita, o organismo rejeita? Pode falar. Ou nenhum dos dois tem esse problema? Ou os dois têm? Na realidade, essa questão da rejeição é apenas uma forma de você comunicar de forma mais clara com o paciente. Mas a rejeição, ela não existe. E é. Ela não existe. Eu vou lhe explicar. Vamos lá, você fez um implante. Você tem duas possibilidades. Em volta do implante pode formar osso ou pode formar uma fibra, tá? Aquela fibra, ela é mole, Ela é equivalente ao músculo, né? é equivalente a um tendão, A um tendão, né? digamos assim. E aí o É que uma cartilagem, mais ou como menos. se fosse uma cartilagem, pronto, tá? E aí o que acontece? Quando é dito, o implante rejeitou, é porque não as células não conseguiram formar osso ali naquela área, em volta do implante. Você está entendendo? Pode ser por N fatores, pode ser porque a gengiva migrou para aquela região, pode ser porque teve uma infecção bacteriana na área, tá? Então, assim, são materiais extremamente... Eu tenho certeza que você já viu alguma notícia de...
o paciente passou por uma cirurgia e estava há 20 anos com a tesoura dentro do corpo. A tesoura nem de titânio, nem nada, e nem por isso o corpo rejeitou. Ele descobriu porque foi fazer uma radiografia e viu que tinha lá o instrumento. Tá? Sim. Então, o nosso corpo ele é muito interessante quando você deixa lá paradinho aquele processo. Por exemplo, você está ali no processo, instalou um implante, você está ali tudo direitinho, limpando, e aí você vai e dá uma pancada na área. Você desregula todo aquele processo de cicatrização. Ali você pode ter uma falha, que é o que as pessoas falam de Na rejeição. verdade, qualquer procedimento cirúrgico, inclusive se for um apendicite, se for uma vesícula, independente de qual pegou for. uma pancada, vai inflamar, né? Que é o que se usa, a linguagem que se usa no popular, né? No dia a dia. Isso, justamente. Porque imagina só, lembra que eu lhe falei do músculo que tem mais potência no nosso corpo, que é o masseter? Uhum. Sabe outro músculo também? Você sabe qual é o único músculo no corpo que não cansa? Faço ideia, não. A língua. Ah, É é? por isso que tem gente que conversa tanto, rapaz. Obrigado. Descobri. Descobri, né? Eu nunca senti a língua cansada mesmo, não. É justamente isso. Então, assim, o sistema estomatognático, a boca ali, ela é muito complexa, tá? Então, o que acontece? Você tem muita força no masseter, você tem a língua que está ali a todo instante se movimentando, não para. Então, é um complexo que você tem que respeitar. Se você faz uma cirurgia, você tem que respeitar para que haja uma formação adequada dos tecidos. Certo? Sei. E voltando aqui à questão da estética dentária, né? Apesar de que a gente não saiu do foco porque nós estava falando de implante que não deixa de... Sim, porque, de estética, né? a gente sabe que... Inclusive, eu vou até entrar no detalhe, uma época eu acho que foi o Lohan, que me mostrou uma pessoa sem sobrancelha, né? E sem dente. A gente não percebeu que estava sem sobrancelha. Tipo, primeiro você via que a pessoa estava sem dente, aí viu como os dentes chamam mais atenção do que a sobrancelha, que é exposta, né? Sim, sim. A gente estava falando sobre a qualidade, eu lhe perguntei a diferença entre um e outro, né? E a diferença entre Faceta e lente. faceta e lente, né? Aí Tá. você falou que é o produto, né? Isso. Tem algum que é mais invasivo do que o outro? Antes de responder, eu posso continuar minha história da odontologia digital? Pode. Vamos. Sabe por quê? Tá bom. Porque realmente eu gosto muito da Não, e é odontologia massa, digital, né? tá? Porque assim, vou te explicar um negócio bem legal. A gente tem hoje duas fresadoras, duas máquinas que transformam produtos brutos, né, em dente. E o dente, ele se transforma em vida. Quando você instala aquela lente no paciente, quando o paciente não conseguia se comunicar bem. Porque assim, as lentes de contato ou as facetas, elas ali na bancada do protético ou na bancada do dentista, nada mais são do que É só um objeto. são produtos. A partir do momento que você instala elas no paciente, você dá vida. A realidade é essa, meu amigo. É muito surreal. Aí, voltando aqui para a odontologia digital. Por exemplo, hoje nós conseguimos confeccionar uma lente em 8 minutos, de porcelana pura, alemã. Absurdo isso. Dispara um dente. Um dente. Agora imagina só, sabe quanto tempo a gente levava para fazer isso antes do processo digital? 8 horas. Era mesmo. Meu A diferença Rapaz. é gritante, é 8 ou 80, literalmente. Tá? Então, assim, porque existem vários processos de você confeccionar no laboratório a lente de porcelana. Tá? Então, o tempo que eu levava para fazer uma ou para fazer 4 eram 8 horas. Tá? Porque é um processo que a gente chama de injeção. Mais para a parte técnica. Só que... Ela já vai para a boca pré-elaborada já. No caso, ela já vai pronta. já vai pronta. De você cimentar. Uhum. Tá? Então, o que acontece? O tempo que eu levava para fazer 8
4, eu consigo fazer, se eu tiver ali parado ali na máquina e ajustando, eu consigo fazer 30, 40 lentes. Então, assim, ela sai prontinha e eu levo para instalar no paciente. Agora, voltando para a questão da diferença, é justamente isso, o material. Se fosse, estivéssemos aqui falando para dentistas, eu ia falar que tem questão de preparo, disso, daquilo, tá? Mas assim, de um modo geral, para melhor compreensão, é o material, certo? Porque a faceta, ela geralmente ela tem uma espessura maior e você pode ou fazer ela diretamente em boca ou em laboratório e depois você cimenta. Em porcelana, não. Você só tem a opção de fazer em laboratório e cimentar. Tá? Então, são essas duas vertentes. Mas o que muda de uma para outra, além disso? Além de distinção de material? Vamos lá. A resina, ela é um material que tem partículas orgânicas. Então, essas partículas, elas vão envelhecendo com o tempo. Então, as facetas de resina, elas tendem a mudar um pouco de cor, elas precisam de um cuidado a mais, porque elas têm uma resistência em megapascal menor, em torno de 100, 150 megapascal, tá? Enquanto você vai pegar uma porcelana, a média dela depois de cimentada, de resistência é 400, 500 megapascal. Então a discrepância é grande, tá? E outra, a porcelana, ela não tem, a quantidade de partículas orgânicas é mínima. Então ela não tem esse envelhecimento, então ela tende a manter mais tempo aquela cor, aquele formato. Esse mais tempo, se referindo, assim, eu estou falando de uma pessoa que tem bastante cuidado, Tá. é aproximadamente quanto tempo? Por exemplo, para manter estruturalmente, a porcelana, ela vai, tipo, 10 anos. Resina, em torno de 4 a 5 anos. Você cuidando bem, tá? Dos dois. Porque também não adianta você colocar porcelana e Não cuidar, né? não cuidar. Não tem essa, tá? Tem que fazer manutenção. Isso de, eu coloquei lente, eu não preciso mais ir no dentista. Não. Já que nós estamos nesse assunto, é bom até para o internauta que tem, né? O que é esse cuidado exatamente? Porque a gente fala da escovação, mas o que é exatamente esse cuidado? Fio dental? Pronto, vamos lá. É uma série de fatores. Uhum. A higienização é o básico. Se você tem lente ou não, você precisa usar o fio dental primeiro e escovar após, certo? Eu pensei que era invertido. Não. Primeiro o fio dental. Depois a escova. Depois a escova, tá? E aí o que acontece? Esse é o básico. Eu preciso já usar enxaguante bucal? Não. Tá? Na realidade, o enxaguante bucal, ele até algumas marcas causam até manchamento dos dentes da superfície, até das mucosas, bochecha, gengiva. Então não é tão bom usar o enxaguante bucal. O enxaguante bucal, ele é bom quando bem indicado. Uhum. Geralmente, quando o dentista lhe solicita, você tem que usar. Mas acabou aquele período, É para um pare. determinado período. Justamente, tá? Porque, como eu falei, ele, inclusive pode até causar um manchamento, certo? Fora esse cuidado, tem um outro cuidado muito importante. Dente é para sorrir, para mastigar. Dente não é para ficar cortando fio, abrindo saco. Refrigerante. Não é. Então, assim, os hábitos do paciente também determinam a longevidade desse processo. E outra coisa importante é a manutenção. O que é a manutenção? É um polimento que você faz junto com o dentista. O dentista ajusta a oclusão, que é o que? O equilíbrio. Se você está mastigando equilibrado dos dois lados, a tendência é você proteger seus dentes, inclusive até a articulação. Certo? Uhum. Só que, se você não faz esse acompanhamento, você não tem como prevenir, por exemplo, fraturas, solturas de lente, cáries. Então, assim, quem usa faceta ou lente e quem precisa estar no dentista de 6 meses. É o ideal. Tá? É comum que vá as pessoas que têm? Não. Não. Porque, assim, nós tendemos a procrastinar e ir ao dentista, porque não é a coisa mais confortável do mundo ir no dentista.
né? Então acaba que sendo uma situação que você, não, amanhã eu vou, não, na próxima semana eu vou. Aí eles me mandaram, a clínica me mandou mensagem. Aí eu vou marcar ela aqui pro próximo mês. E acaba acontecendo isso, tá? Uhum. E aí acaba que às vezes o que você, por exemplo, poderia prevenir com uma simples raspagem, uma limpeza, às vezes você vai ter que fazer uma restauração, fazer um tratamento de canal. Então, assim, a prevenção é sempre o melhor percurso. Mas não é muito comum ser buscado. Eu acredito que, tomando como base o Edson Moita mesmo aqui, o cara marca, a questão da espera, tudo isso é desconfortável. Aí chega lá, o atendimento. Hoje, como a gente acabou de falar, você luta para proporcionar uma qualidade de atendimento com aquela leveza que, no máximo que é possível, né, que está tendo, que está disponível ali no mercado, você está trazendo para dar esse conforto para o cliente. Mas, mesmo assim, ainda não é, ainda tipo assim, ainda não, se o cara puder deixar para amanhã, deixa, né? Se não tiver doendo, porque quando dói, quando sinaliza, assim, aí o cara vai. Tá na hora, né? Mas mesmo assim, você não é exceção, você faz parte da regra. Assim como eu também, que sou dentista, estou ali constantemente, a gente tende a postergar. Às vezes, talvez no meu caso, mais pela questão assim, tá muito fácil aqui, é rapidinho que eu aviso minha esposa e vou lá e... Entendeu? Então acaba que até a gente tem que se policiar nessa questão. Realmente, pra não dar mau exemplo, né? Senão Justamente. eu falo aqui no podcast. É verdade. Ô, doutor, e mais uma vez eu lhe perguntei a questão de qual dos dois é mais invasivo, qual dos dois tem que desgastar mais o dente. Se é a. Você falou sobre se é a porcelana ou se é a resina? Pronto. Não falei disso. Na realidade, assim, entenda bem. É mais invasivo quando é menos planejado. Ah, entendi. Entendeu? Então, tipo assim, se você programar direitinho, fazer com que o paciente saia com 3 respostas. Aí ele tem que saber o que está sendo feito, como está sendo feito e o porquê de estar sendo feito. São essas 3 coisas. São extremamente importantes. Por quê? Entenda bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer faceta ou resina? Qual é a sua indicação? Certo? Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, por exemplo, a faceta em resina em boca ou vamos mandar para um laboratório? Tá? E o porquê? Por que nós estamos fazendo com esse material e por que nós estamos utilizando essa técnica? Tá? De um modo geral, o tratamento com porcelana, Tem algum que é mais indicado para cada tipo de dente ou essa questão é mais a questão da mudança, a escolha do cliente para uma questão financeira? pronto. Na realidade, a questão financeira ela é um fator realmente que pesa muito, tá? Mas não é o determinante, não. Mas não é determinante, tá? Porque, como eu falei, eu trabalho muito para que o paciente entenda todo o processo que está sendo feito, porque eu sinto essa necessidade de compartilhar essas informações, porque eu gostaria que fosse feito assim comigo. É isso, tá? Então, assim, é, o fator financeiro é um dos fatores limitantes, mas assim, o paciente geralmente pede a opinião do dentista, tá? Eu vou te ser muito sincero, certo? Facetas são interessantes, mas exigem mais cuidado, certo? Na grande maioria das vezes, elas são menos invasivas, já que você perguntou. Por quê? Uhum. Porque você pode simplesmente acrescentar. Quando você trabalha com porcelana, você precisa regularizar a superfície para receber aquela lente. Por quê? Porque você está trabalhando com vidro. A porcelana é um vidro. Ele é um disilicato, que geralmente é utilizada, tá? E aí o que acontece? Só que tem um detalhe importante. A porcelana, ela é mais longeva. Ela é mais estável. Então, assim, quando o paciente me pergunta, eu dou as credenciais de cada um dos materiais, nós ofertamos os 2 serviços na clínica, tá? Mas, assim, a minha sugestão é sim a porcelana. É mais estável, mais duradoura
E quando bem planejada, você pode reverter o caso. Eu tô com 2 anos aqui usando as minhas lentes de porcelana e tudo, mas eu não quero voltar para próximo do natural, do que eu tinha. Você O quer... dente não se reconstitui mais, né? Não se reconstitui, mas como eu lhe falei, você planejando direitinho, você só faz uma regularização na superfície. Entendi. Quem olha nem observa que tem aquela regularização, Uhum. tá? Tecnicamente, se um dentista pegar e avaliar, ele vai ver que existe ali uma regularização, tá? Mas se você quiser retornar, como eu lhe falei, planejado, você consegue sim. Hoje tem tecnologia, tem um laser israelense, é bem legal, que você consegue, sem brocas, sem nenhum dispositivo, remover a lente. Ele quebra as ligações de carbono ali da área, da resina com a lente, com o dente, e você saca ela sem usar nenhum instrumento. Isso você já tem no seu consultório? Tenha calma. E- Ele vai chegar, é um investimento extremamente alto, né? Investimento alto. Muito. Mas é um dos nossos propósitos, é trazer essa tecnologia. No Ceará só tem 2 clínicas que tem, então assim, é algo que chegou há um tempo já no Brasil, há uns 5 anos. Agora ficou um pouco mais complicado devido a essa guerra que está acontecendo lá. Uhum. Israel, engraçado, né? Israel é um país tão pequeno, mas tão exportador, né? Exporta tanta tecnologia, pelo menos dentro da minha área, que não faz sentido. A gente tem um mercado tão grande e eles que produzem. É tipo, saindo um pouco do foco, por exemplo, o Waze. O Waze era para ter sido desenvolvido ali em São Paulo, que você pega o trânsito, é terrível. Uhum. Foi lá em Israel. Não tem nem trânsito lá, mas Pois eles são sempre à frente, é incrível. Ali a região do Oriente Médio, sobretudo ali a área ali de Israel, ali é o berço do mundo, então eles estão muito ligados tipo assim, eles são bem mais avançados que o Brasil aqui, Sim. muito mais, às vezes até do que alguns países que têm uma fama maior de ser tecnológico, né? Tem algumas coisas que me impressionam daquela região ali. Sim, pelas dimensões, pelo tempo que existe o país, por mais que seja o berço do mundo, né? Mas aquela região ali é realmente algo que encanta. Doutor, ainda sobre as lentes, a questão da sensibilidade aumenta ou em alguns casos, ou em nenhum caso? Como é que funciona isso aí? Na realidade, a sensibilidade, ela tá mais atrelada a, tipo, se ela pré-existia, às vezes vai até melhorar. Às vezes, não, na grande maioria dos casos, tá? Sei. Vai melhorar, vai dar mais qualidade. Por quê? Porque você vai selar aquela superfície. Porque a sensibilidade nada mais é do que o quê? Uma área do dente que tem terminações nervosas que estão expostas ao meio e que não era para isso acontecer. E aí, quando você tem lá aquela água, o café ou o ar, estimula aquela fibra nervosa e acaba sentindo dor, sensibilidade, tá? Mas assim, eu preparei, vou começar a sentir sensibilidade? Não, tá? Então assim, só se você tiver ela pré-existente, mas como eu te falei, na Não é realidade, uma causa, né? não é uma causa. Projetado, você vai ter uma prevenção, por exemplo, tá? Tem muito paciente que hoje em dia está reabilitando com lentes, não por questão estética, mas por questão preventiva. Por quê? Porque desenvolve o bruxismo, certo? E aí começa a desgastar os dentes. Só que logo no início, o paciente consegue observar e vai, procura o dentista e faz os laminados. Tem dentista que faz isso em si, tá? Por exemplo, eu tenho um colega que ele fez. Por quê? Porque ele estava observando que estava desgastando os dentes, tá? Por apertamento, por bruxismo, e ele colocou as lentes. Por quê? Porque tem uma resistência maior, certo? E se desgastar, vai desgastar a prótese, Você não é o tocou dente. no assunto aí interessante, bruxismo, como é que é identificado? Só para o formato dos dentes ou existe alguma outra forma de sinalizar que você percebe?
Pronto. Tem sim outras formas. Geralmente, como que é feito o Porque diagnóstico? como tem muita gente também, fique ligado, viu, meu internauta? Verdade, verdade. O bruxismo ele é cada vez mais frequente e pasme. O bruxismo tem uma frequência gigantesca em crianças. É? A criança tá ali dormindo. Tem muito pai que fala: Ah, não sei por quê, mas à noite ele faz um barulho com os dentes. É bruxismo. Tem muita criança que tem bruxismo. É incrível isso. Tá? Além do desgaste, tá? Quando você, por exemplo, você tem um cônjuge, Isso você atribui a quê, doutor? é assim, o bruxismo ele é bem complexo, né? Ele é multifatorial, tá? Tem, tem vertentes, tem estudos que relatam que é questão neurológica, tem estudos que relatam que é devido à ansiedade. Então, assim, não tem um consenso na literatura. Você acha que em alguns casos pode ter alguma relação com o uso excessivo de tela? Com certeza, é um hiperestimulante, né? Então, assim, só que assim, esses estudos que eu lhe falei de Uhum. criança, são estudos já antigos. Porque Ah, entendi. essa de 15 anos para cá é que as telas ficaram mais presentes, né, nas famílias, e que tipo, a Sei. criança tá ali, a criança não tira a visão por nada, Uhum. tá? Então isso agrava, tá? Doutor, mas a partir de quando? Porque você diz que os pais às vezes observam que a pessoa a criança tá prendendo os dentes e tal, mas é a única forma de sinalizar essa daí? Ou você como profissional você já percebe algum sinal? Porque assim, tem crianças que têm já um perfil mais hiperativo, tá? E atrelado a isso, a criança tem o hiperestímulo das telas, tá? Uhum. E aí, durante o sono, você observa que a criança é inquieta, que a criança, por exemplo, que a criança às vezes para estar se alimentando, para um pouco para descansar. Esse são sinais que você tem que ir captando, tá? Mas de um modo geral, durante o sono é que você observa isso. Mas tem criança que até durante o dia também range e aperta os dentes. Principalmente em momentos de muita euforia, seja por raiva, por alegria, você tá entendendo? E o adulto, ele não é diferente. Você observa, você pode, os fatores, né, de diagnóstico, né, seria o desgaste. Às vezes o cônjuge fala: Ah, fulano dorme e fica fazendo um barulho, eu tenho que acordar porque a pessoa não me deixa dormir. Ou então o adulto vai falar: Ah, eu tenho que acordo com isso tudo travado, essa musculatura. Lembra que você tem um músculo super potente aqui na mastigação. Eu já observei algumas pessoas que quando estão alcoolizadas, né, quando tomam umas, Uhum. aí fica mexendo com essa região do maxilar. Será que tem alguma relação também? Isso no caso adulto, né, a gente estava falando de criança, né, no caso pessoas adultas, né? Tem alguma relação com o bruxismo também? Não sei se Na, você já observou, pessoal, mexendo assim como tivesse. na realidade, quando você sai um pouco para essa região de drogas, né? Que Uhum. o álcool não deixa de ser uma Lista, né, droga, só que mas... lícita, né? É um contexto diferente, que às vezes você perde um pouco o controle de alguns músculos, tá? É, eu não consigo lhe direcionar se tem uma relação direta com o bruxismo, Uhum. mas é assim, é uma coisa que muda ali teu sistema nervoso, né? O Uhum. álcool, né? Então, Ah, com assim, certeza. não duvido não, tá? Potencializa algumas ações que a pessoa já às vezes só pensa, às vezes vai para ação, né? Na verdade, né? Enquanto... Justamente. Mas tá cada vez mais constante o, a procura de pacientes por tratamento de bruxismo, de utilizar a placa miorrelaxante. Porque a placa miorrelaxante, não sei se você já viu, Já ouvi alguém falar. já ouviu falar, né? Então, assim, a placa miorrelaxante ela é uma placa do material que ela tem que ser rígida, tá? Ela não pode ser um material macio, porque, assim, se você faz com acetato, que é um material que ele tem uma certa rigidez, mas você pode estimular a musculatura. Porque o que Uhum. que é a placa miorrelaxante? Ela é uma placa plana que tem guias para quando você ranger os dentes ou apertar durante a noite, você deslize e meio que você desligue o músculo, fazer.
Aí o músculo relaxa. Aí você vai novamente, ele vai se organizando para apertar e ranger de novo. Aí, e desliza. Esse deslize, meio que você desprograma ali aquela ação dele e não consegue te gerar grandes danos. Ah, mas e o que ele vai fazer com a placa? Ele vai desgastar a placa. Porque está deslizando ali, vai desgastar. Mas eu sou melhor desgastar a placa É do mais que os dentes. favorável, né? Muito, muito, porque você não vai ter danos nos seus dentes, você não vai ter danos na sua articulação, porque você travado, eu só aperto, eu não estou rangendo. Você está forçando aqui a articulação. Então, assim, tudo isso deve ser levado em consideração, entendeu? Então, assim, só recapitulando a questão do material. Ela precisa ser feita com material rígido. Eu falo até para os colegas dentistas, né? Que se você utilizar um material soft, um material macio, você vai hiperestimular aquele paciente. Quando você usa um material rígido, você vai dar um relaxamento para aquela musculatura, tá? Então, assim, isso é para os colegas, tá? É compartilhar, porque esse conhecimento tem que ser compartilhado. Doutor, e se o paciente não sabe que tem bruxismo, aí ele vai e coloca a lente de contato ou a faceta, isso pode causar um dano na faceta ou na lente de contato, ou de imediato logo o dentista, na hora que visualizar, ele já vai perceber que a pessoa tem bruxismo? Na realidade, os sinais são muito claros para o dentista, tá? Quando o paciente é bruxista. Geralmente, o paciente bruxista severo, ele tem os desgastes bem acentuados e tem o masseter desenvolvido, porque é o músculo que mais trabalha, Aham. entendeu? E aí, o que acontece? Esse paciente bruxista, ele precisa necessariamente utilizar placa mio-relaxante. Ponto final. E você saiba e oriente o paciente que ele é um paciente mais propenso a fraturar uma lente. Eu não falo nem faceta, mas pode fraturar, pode descimentar, certo? Porque realmente é muita força. Lembra que eu lhe falei? Não dá para botar para competir dente, osso e músculo e articulação. O músculo sempre vai ganhar. É inevitável. Ele vai lá. Meu amigo. O músculo é muito forte e ainda, como eu te falei, a gente tem uma potência extremamente absurda aqui. Vou te falar. Quanto de altura você tem? Em 68, eu acho. Vamos dizer que você tem 1,70 para ficar melhor. Um paciente na sua altura, ele tem em torno de 80 quilos de força na mastigação na região do masseter. 80 quilos é muita coisa, mas tenta levantar 80 quilos. Você tem isso nos dentes. Imagina só, tá? É em todos os dentes? Não. Na região que você tem o vetor de força do masseter é 80 quilos. É muita coisa. Eu tenho 1,88 m. Vamos lá. 1,88 m. Imagina quanto de força eu não tenho na mastigação. Você está entendendo, meu amigo? Então você tem que ter prudência e orientar bem o seu paciente. A realidade é essa. Você falou aí de uma eventual fratura na lente. Tá. Também você disse que a lente de contato ela é um vidro. Certo. Caso essa fratura chegue a romper e o paciente dormindo, engolir, pode ter algum problema, que é possível, né, que isso aconteça. Sim, é possível, tá? O que ele deve fazer? Qual é o procedimento, caso isso aconteça? Venha acontecer. Eu vou ser muito honesto, tá? A situação como essa é muito pouco provável, certo? Uhum. Porque provavelmente à noite ele vai estar dormindo com a placa. Pelo menos é para estar dormindo com a placa, tá? Então, bem aí você elimina uma série de circunstâncias negativas. Uhum. Mas durante o dia, às vezes você não está com a placa e você está apertando os dentes. E nem percebe, às vezes. E nem percebe. Quando você se dá conta... Então, aí é um problema. Então, eu apertei e trincou uma parte da lente lá ou da faceta. Você tem que ir no dentista para ele avaliar e ver se é possível de reparo ou se você tem que fazer a substituição dela por completo. Legal. Foi claro? Foi, sim. Bem interessante. Agora, outra coisa que eu queria tirar a dúvida com você é se qualquer pessoa pode fazer ou tem algum problema, ou, tipo idade,
Por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos, ela Ah, já mudou os dentes. Ela poderia fazer, caso queira, fazer a lente de contato ou faceta? olha, essa questão do... É uma palavra muito forte. Você pode, você não pode, né? Uhum. Mas, é assim, eu não recomendo pacientes jovens. Por que eu não recomendo? Ah, ela tem 10 anos. Os dentes dela não erupcionaram 100%. Ainda tem alguns dentes que estão por vir. É devido à idade. Até os 13 anos você tem ainda erupção de alguns dentes, certo? Uhum. Tá. Ah, mas eu tenho um filho meu, tem um outro filho, o Lohan tem 21, Dois. 2, tá. Talvez no Lohan já... Ah, eu quero, Era mais recomendado. você pode, tá? Então assim, tem contraindicações? Olha, alergia, eu não conheço nenhum estudo que o paciente teve alergia ao produto, tá? Então, assim, de um modo geral, acredito que não tem essa contraindicação absoluta, tá? Mas, assim, em pacientes, assim, nessa fase aí, 10, 15 anos, eu não recomendo, tá? Porque, justamente por fatores assim, não tem erupção completa dos dentes e até o senso de cuidado é diferente. Você concorda comigo? Então, uma pessoa Sim. adulta, É, é mais provável que ela cuide, que ela higienize melhor, tá ok? questão do valor, a questão da preocupação de que às vezes uma criança não vai ter mais. É o que eu falei, de demorar no dentista, aquela. É justamente, são fatores assim que levam a gente a filtrar um pouco. Doutor, uma curiosidade que eu queria saber sobre implante. Qualquer pessoa pode fazer implante, qualquer adulto. Pronto. Na realidade, essa é uma pergunta não é frequente, mas ela é muito importante. Quando que eu posso, a partir de qual idade eu posso fazer o implante, por exemplo, Sim, receber o implante, no caso? receber, né? A partir do momento que você para de ter o desenvolvimento craniofacial, tá? Isso geralmente, mulher vai depois ali dos 16, 18 anos, tá? Uhum. E o homem, geralmente, depois dos 18, 21 anos, tá? Então, assim, esse é o marco, tá? Pra você receber o implante, certo? Quem que pode? Todo paciente que não tem alergia a titânio ou a zircônia, todo paciente normosistêmico, tá? Tem algumas contraindicações pontuais, por exemplo, paciente que fez tratamento para algumas neoplasias, né, para alguns tipos de câncer, ele precisa de uma janela para conseguir fazer a cirurgia de implante. Não, qualquer cirurgia no âmbito bucal. Por quê? Até uma raspagem, uma limpeza mais profunda ali, que você vai lá, causa um trauma na gengiva do paciente, você pode ter uma cicatrização deficiente, a remoção de um dente, um tratamento de canal num paciente que passou por um tratamento forte de quimioterapia, radioterapia, ele pode ter algumas consequências negativas. E a cirurgia de implante, ela é um processo que hoje está muito tecnológico. Por exemplo, a gente tem alguns casos que nós conseguimos fazer sem cortes. A cirurgia é totalmente guiada por computador. Eita! Você não tem corte, o paciente sai vida normal, tá? Na São mesma hora já dá para mastigar e tudo. tudo normal, tá? Tem situações que nós reabilitamos o paciente, por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma cirurgia, nós removemos diversos dentes que estavam doentes, tá? E instalamos implantes. E o No paciente mesmo momento. no mesmo momento, uma cirurgia só. Por quê? Porque aí eu vou reduzir o quê? O tempo de resguardo do paciente, que é o quê? Uhum. O resguardo que a gente conhece é o Uhum. cuidado ali pós-cirurgia, né? Sei. Vai reduzir principalmente a quantidade de medicação que o paciente recebe. Qual medicação? Desde aquele ele precisa tomar no pós, Uhum. como a anestesia. Você reduz também aquilo ali, tá? Então, quando você faz isso num ato só, você está protegendo a saúde do paciente, tá? Quanto indicado, certo? Tá, vamos lá para outra situação. Nesse caso, desse paciente, por exemplo, ele vai receber os dentes amanhã,
Mas por quê? Porque é um caso total. Sei. Tem casos, por exemplo, o paciente, você é jovem, tomara que nunca aconteça, tá? Mas você leva uma pancada no rosto, num treino, por exemplo, numa academia, ou seja Pronto, eu onde ia até for. tocar nesse assunto, porque você falou que tem uma época que não é bom. Não sei se é a mesma coisa que você ia falando. Mas um menino de 13 anos, por exemplo, isso é bom que seja a partir dos 21. Mas o menino de 13 anos, 14 anos, ele levou uma queda de bike, por exemplo, de bicicleta, Tá. quebrou os dentes da frente. O menino gosta de passear, ele vai se sentir mal com aquele dali, caiu a autoestima. E aí, como é que fica uma situação dessa daí? É possível fazer um implante? Não sei se era isso que você ia falar. Isso é muito, muito, muito interessante. Na realidade, é contraindicado nesse caso. Por quê? Porque os dentes ainda estão em processo de erupção. 13 anos, 15 anos que seja. Ainda está em processo de maturação óssea. Então, vamos lá. O implante, a partir do momento que você instala ele naquele ponto, ele vai ficar lá. Só que imagina só, eu instalei lá o implante no paciente lá de 15 anos de idade, 13, 15 anos. Com 21 anos, o implante vai estar no mesmo nível e os dentes vão estar num nível totalmente diferente. Ah, Você está entendendo, querido? Então, isso acontece. Detalhe, isso acontece até com pacientes que já se desenvolveram, eu tenho 30 e tantos anos. Isso acontece de forma lenta. Na pessoa que está ali antes dos 20 anos, isso é mais agressivo, essa discrepância. Então, o ideal é o quê? Repor ali de forma provisória, enquanto o paciente se desenvolve, tudo, com uma removível ou com algum dispositivo que utiliza aparelho ortodôntico junto, tá? uhum. Mas assim, a instalação de implante nesse caso é contraindicado, certo? Certo. Você ia falando, eu falo. Eu me perdi aqui, foi tão legal mas fique à vontade, que eu vou tentar lembrar aqui. Pronto, enquanto você vai lembrando, eu vou lhe fazendo outra pergunta. Em relação a pessoas que perderam é, um dente e, tipo, 20 anos depois resolveu fazer um implante, mas já existe um desgaste da mandíbula. Mandíbula, essa parte inferior, Isso, existe o desgaste da mandíbula. Isso é prejudicial ou não tem nenhum problema para um possível implante? pronto, Porque eu acho que com o tempo vai se desgastando, né? pronto. Vamos lá. Eu lembro até do que eu ia falar, mas eu falo já, vou lhe responder logo. Vamos lá. Você tem sim uma perda de tecido ósseo. Quando você perde um dente, em 3 meses você perde de 30 a 40% do Ixi, é volume rápido, daquela né? área. É rápido, tá? O que acontece? Esse processo de, eu vou perder o osso, ele vai desgastar? Não. É um processo de reabsorção. Por quê? Porque você não tem estímulo. Enquanto você tem um dente ali, você tem o estímulo. Ah, mas e se eu colocar, se eu estou usando uma prótese, uma removível, eu não estou estimulando porque eu estou mastigando com ela. É um estímulo diferente, certo? Uhum. Então, é como um músculo que você vai na academia, você treina, ele se desenvolve. A partir do momento que você para, ele sofre um processo como se fosse uma involução. Uhum. No osso não é diferente, tanto em mandíbula quanto em maxila. Você tem esse processo que a gente chama de reabsorção, que é a perda desse tecido, certo? Então ele evolui o osso novamente quando é feito o implante. Não. Vou já chegar lá. Ah, Tem essa perda. Perdi ali o osso, teve esse desgaste, né? Que é a reabsorção, que a gente aham. chama. Só que quando você coloca o implante ali, você começa a estimular, se for viável, com o osso remanescente. Aí você instalou o implante. A tendência naquela área, se foi tudo projetado direitinho, você não perder mais osso ali, certo? Ah, mas eu não tenho um osso suficiente, porque o implante é um dispositivo, ou de zircônio ou de titânio, que ele precisa ter osso em volta de todo ele. Uhum. E ele é um formato de cilindro, certo? Como se fosse um microfone desse, nas proporções viáveis para ser instaladas. E aí, se você tem o suficiente, ótimo, instalou, vai diminuir aquela reabsorção. Ah, eu não tenho, como que eu faço? Aí você pode fazer enxertia óssea, tá? Você pode
ou pegar osso de uma área da boca e levar para aquela área que precisa, certo? Tem algumas áreas doadoras, por exemplo, o mento, que é a região do queixo. Ou você pode utilizar um material sintético, tá? E você, é um material geralmente de origem bovina, e aí você insere na área, aguarda a cicatrização. Cicatrizou, foi tudo em paz, você instala o implante. Certo? Então, no caso, tem que cuidar primeiro do osso para deixar proporcional, para depois fazer o implante. É justamente quando necessário, tá? Sim, você lembrou da parte lá que... Pronto, justamente, porque tipo assim, tem casos, imagina só, né? Na pior das hipóteses, eu tô aqui, bato aqui o dente aqui e quebro esse dente da frente. Poxa vida, eu trabalho com sorriso, eu não posso ficar sem esse dente aqui. Então, eu tenho a possibilidade de tirar esse dente, colocar um implante e já colocar um dente no mesmo lugar, tá? Por quê? Porque hoje as tecnologias dos implantes, elas evoluíram tanto que a estabilidade naquele primeiro momento, ela proporciona essa condição de você reinstalar logo um dente naquela área, de forma provisória, tá? Tem que ser um material confortável, macio, para quê? Para você orientar a sua gengiva. A gengiva é o fator mais importante dentro da sua boca. Mais importante até do que o osso. Eu perdi o osso, vou ter que fazer enxerto ósseo, estou tão triste. O enxerto ósseo, ele é muito previsível, tá? Enxerto de gengiva é mais complicado. É mais complicado, né? Bem, então você tem que passar por essa fase de provisório para guiar a gengiva, para ela entender que a posição dela é aquela. Aí depois cicatrizou o implante, cicatrizou a área cirúrgica, aí sim, aí você vai para uma prótese definitiva, seja em porcelana, em resina, em zircônia. Eu gosto muito da zircônia, sou adepto dela porque pela biocompatibilidade e alta resistência. Legal, é bem interessante, apesar da dificuldade, muito, o processo é longo, viu? É longo, é justamente isso. Principalmente quem está na fase dos desgastes, né? Do osso, da gengiva, né? Justamente, e assim, por que eu explanei tanto essa circunstância? Porque eu gosto de comunicar para que o paciente entenda, tá? Eu falei aqui rapidamente, tá? Uhum. Mas assim, tem uma conversa bem ampla que quando o paciente chega, eu sento com ele e explico o processo daquele caso. Então, cada caso é um caso. Talvez o tratamento que para mim é de uma forma, para você seja de outra, tá? Então, assim, não vá pensando, o seu irmão teve um problema parecido com o seu. O tratamento não vai ser o mesmo do seu, tá? A gente individualiza realmente para dar aquele melhor. Tem que avaliar o caso concreto para não tomar como base uma outra pessoa, um caso parecido, não, né? Isso, justamente. Nada se iguala, Isso não é só lá na clínica. Todo dentista tende a fazer isso, individualizar o caso, tá? Doutor, eu já estou até vendo aqui o horário, a produção passando aqui o tempo para a gente finalizar, mas antes eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que é uma curiosidade minha e acredito que seja também dos meus internautas. O dentista, ele vive de manutenção dos dentes, do sorriso, por Certo. completo, da boca. E quando lhe falta dente para manutenção, consequentemente você vai ficar sem trabalhar, não é isso? Correto. Mas eu tenho visto que eu não vi nenhuma exceção até hoje. Todos os dentistas, eles ensinam, aconselham a passar fio dental, a escovar os dentes, numa circunstância necessária, usar o enxaguante, né? E, enfim. E aí, isso não corre o risco de desempregar vocês, não? Ou vocês têm a certeza de que as pessoas não vão cumprir? Porque não é hipocrisia. Eu vejo que os dentistas realmente eles têm interesse, ensinam com detalhes. É verdade. Qual é a sua concepção? Porque se todo mundo cuidar bem direitinho, o cara vai ficar desempregado, não vai não. Eu fico muito curioso com isso aí, rapaz. Mas é bem legal essa sua perspectiva, tá? Tem paciente que já me falou isso. Aí, doutor, você tá me ensinando aqui, e se eu não tiver mais problema, como que você vai ganhar? Eu falei, calma, vamos lá, vou lhe explicar. Esse cuidado com a prevenção, ele é uma coisa cultural do dentista. Por quê? Porque durante a graduação você é instruído dessa forma.
tá? Ah, mas você não vai ter problema, você não vai, você não vai gerar uma demanda financeira para o dentista. Vai, sabe por quê? Porque você vai estar lá a cada 6 meses fazendo aquela manutenção. Se cuida, faz se a pessoa vai cuidar de verdade, ele vai fazer a manutenção, né? A cada 6 meses, então tem uma recorrência. Só que, o que eu entendo disso? Quando você gera esse entendimento para o paciente e ele consegue chegar nesse patamar de desenvolvimento que eu chamo de êxito, vai ser ótimo, sabe por quê? Porque eu ensinei ele a se cuidar, eu ensinei ele a evitar a dor, tá? Ou seja, de 6 ele tá comigo, ele tá cuidando, e sabe o que é a melhor da história? Se alguém próximo dele tiver algum problema, sabe o que ele vai falar? Primeiro nome que ele vai lembrar? O meu. Vai lá no meu dentista, ó, tinha um monte de problema, resolveu tudo, agora eu tô só de 6 meses, eu vou lá, faço uma limpeza, vejo como que tá, não tenho nada. Ou seja, o paciente, ele é o meu maior ativo para outros pacientes. Por quê? Porque ele entende que o meu propósito não é apenas tratar ele, é educar, é cuidar. Então acaba que a nossa função ali, ela vai além de ser dentista, entendeu? Meu amigo, você não tem noção. As minhas grandes amizades hoje são os meus pacientes. É o paciente que eu saio para jantar, você tá entendendo? É o paciente que no final de semana, onde é que você tá? Vamos jogar um beach tênis. A realidade é essa. Então, assim, você acaba criando esse vínculo, rompe essa barreira, o paciente e o dentista aqui. Não existe isso, tá? Então, quando você faz isso de instruir o paciente, você acaba criando um vínculo bem maior e um ativo que vai te indicar para quem estiver próximo. Quem tiver com problema, né, é meu dentista. Ô, rapaz, doutor Sávio, muito obrigado por ter vindo. Estou muito feliz. Espero que você venha outras vezes aqui no nosso podcast. Tá bom? Meu irmão, muitíssimo obrigado. Querido, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou bem feliz de estar aqui. Passou muito rápido a hora, né? Falando em quase 2 horas já aqui. Então, assim... Mas passou tão rápido que eu nem percebi, viu? Não, realmente, tá tão interessante a conversa. A gente vê que é algo genuíno. Você está aí representando quem está lá do outro lado. Então, assim, eu espero ter contribuído, tá? Espero que em outras oportunidades nós possamos abordar temas distintos para realmente devolver, né, para quem está ali acompanhando vocês aqui no YouTube. Nós, né? É só no YouTube que vocês estão? A gente veicula no YouTube, né? E em outras plataformas a gente lança cortes para chamar, aí já deixa o link para a pessoa ir ao YouTube, né? Ah, maravilha. Então, assim, que nós possamos aqui com essa conversa gerar benefícios para as pessoas que estão assistindo aí. Tá joia? Joia. Meu querido, mais uma vez, obrigado. Obrigado, meu internauta. Beijo no coração. Tchau, tchau. Bom final de semana.